Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Professora Joyce falando aqui. Bom, resolução de mais uma questão da banca IBAN de 2023. Essa daqui também é da recém-aplicada prova de Japeri. E o enunciado dela diz o seguinte: o ciclo de vida é caracterizado pelos estágios haploide e diploide, que os seres vivos passam da concepção até a geração da prole. Ou seja, deixa eu pegar minha canetinha linda já para a gente dar nome aos bois. Prole, para quem não está ligado, é filho ou filhote. Os ciclos de vida conhecidos são diplobionte, aplobionte, aplonte e aplobionte, diplonte. Este último tem como característica... Bom, antes de a gente continuar, vamos começar do início. Haploide é o cara que tem N como número de cromossomos. E diploide, de 2, o cara tem 2N como número de cromossomos. Contando que, para a gente fazer um indivíduo inteiro, a gente vai precisar de metade dos cromossomos da mamãe, metade dos cromossomos do papai, onde cada gameta vai dar essa metade, que vai ser o meu N, ok? E o meu filhotão vai ter 2 N's, ok? Então, N vai ser um número que a gente vai encontrar nos gametas. Por exemplo, a espécie humana. A espécie humana, ela é feita, as nossas células somáticas, né, do corpo, exceto os gametas, vou colocar aqui, humanos, tem 46 cromossomos, ou 23 pares. Logo, se as nossas células somáticas do nosso corpo têm 46, os nossos gametas, que são haploides, vão ter 23 cromossomos. Não confundir com os pares, hein? Ok? Diploide, haploide. E cada espécie tem a sua quantidade. Aqui, e eu vou sublinhar, ele fala em tipos de ciclo de vida. A gente pode começar falando da... Peraí que eu vou botar para vocês no esquema. Aqui, pessoal, olha só, a gente tem o diplobionte, o aplobionte aplonte e o aplobionte diplonte. Vou começar por esse último aqui, tá bom? Aqui, aplobionte diplonte. O que ele quer dizer com esse aplobionte daqui? Significa que eu só vou ter adulto diploide, 2N, diploide. Todos os meus adultos serão diploides. Aqui a meiose, ela vai ser uma meiose gamética, que também pode ser chamada de meiose final. Por que final? Porque ela serve, a meiose aqui, nesse ciclo de vida, só vai servir para produzir gameta. Só isso. Todas as outras células do corpo, as somáticas, vão sofrer mitose. Aqui, a meiose é gamética, ok? Quem faz isso? Animais, ou seja, a gente e algumas algas. Olha só. Não.
Olha só, se eu fosse fazer um esquema aqui bonito, eu ia começar com um adulto 2N, que vai sofrer uma meiose para produzir gametas N, ou seja, haploide. E aqui vou usar um símbolo que eu não sei se todo mundo conhece. Esse símbolo aqui, ele significa meiose reducional. Eu vou reduzir a quantidade de cromossomos da próxima célula. Então, aqui eu tenho a meiose gamética, que vai acontecer nos gametas e vai passar de uma célula haploide para uma diploide. Aí, depois que eu formei os gametas, eu vou ter os meus organismos transantes, que vai fazer a fecundação. Os gametas masculino e feminino, eles vão formar o meu querido zigoto, e agora é 2N, porque eu juntei o gameta masculino mais um outro gameta feminino, N mais N vai dar 2N. Formei o meu zigoto. Zigoto quem é? A primeira célula do indivíduo. A partir dali, ele vai começar a se dividir, multiplicar, mas não vai ser mais com a divisão celular chamada de meiose. Vai ser com a mitose. Então, se eu der uma ciscada aqui nas opções, ele pergunta sobre esse último, que é justamente quem eu estou falando, tá? O haplobionte diplonte ou apenas diplonte. Ok? Aqui a gente tem a meiose gamética, que é aquela reducional que vai formar os gametas. Se eu estivesse falando de planta, eu ia usar a meiose espórica, também conhecida como meiose intermediária. Ok? Entendeu por que essa meiose daqui é gamética? Porque ela vai formar gametas. Isso é óbvio, tá? Então, aqui a gente já deu uma matada no gabarito, tá? Vamos ver por que não é nem zigótica, nem esquizogênica. A espórica a gente já viu o porquê, mas vamos seguir. Então, aqui, deixa eu pegar minha canetinha roxa. Eu tenho o ciclo haplobionte diplonte, que acontece em animais e em algumas algas. Pronto. Ciclo haplobionte aplonte. Aliás, deixa eu apagar isso daqui. O que isso significa? Haplobionte aplonte significa que o adulto aqui vai ser haploide. No diplonte, o adulto é diploide. Esse ciclo, ele também é chamado ou conhecido como somente haplobionte, ok? Somente haplobionte. Então, esse haplobionte aplonte, ele vai ter uma meiose zigótica, ou chamada de intermediária, e ela acontece em alguns fungos, alguns protozoários e algumas algas verdes. Então, eu vou desenhar o mesmo esqueminha que eu desenhei aqui em cima, eu vou desenhar para vocês aqui embaixo. Deixa eu até traçar uma linha. Pronto. Traçar uma linha. Bom, a gente vai ter um adultão, que nesse caso vai ser haploide. Aí, ele vai
gerar gameta, N. E aqui, como eu não vou ter essa divisão, eu vou fazer o quê? Mitose. Já tá vendo a diferença daqui de cima aqui para baixo? Aqui do adulto pro gameta, no ciclo de cima, no diplonte, do adulto pro gameta eu tinha uma meiose reducional. Aqui no haplobionte eu tenho uma mitose, ou seja, só vou reproduzir aquilo que eu já tenho. Aí do gameta, cadê? Do gameta para minha fecundação, eu vou fazer até menor. Eu vou produzir o meu zigoto. Vou juntar gametinhas, masculino e feminino, e vou fazer meu zigoto. Como o gameta masculino tem N e o feminino tem N, N mais N, 2N. Fiz um zigoto diploide. Só que no final eu tenho que ter um adulto haploide. E é aqui que vem o pulo do gato. Do zigoto para o adulto, ao contrário do ciclo de cima, eu não vou fazer mitose, eu vou fazer meiose. E como essa meiose está sendo feita no zigoto, vai ser uma meiose zigótica. Ok? Como eu disse, o adulto vai ser haploide. A meiose, ela é no zigoto. E alguns fungos, protozoários e algas verdes que fazem esse ciclo, ok? Agora, para fechar essa questão, a gente vai falar da terceira forma, que é a diplobionte. Ops. Eu vou escrever aqui e já volto. Pronto, coloquei um resuminho aqui. Olha só. Aqui a gente está falando do ciclo do tipo diplobionte, ou como antigamente era chamado, haplodiplobionte. Por esse nome complexo, a gente já vê que tem alguma coisa diferente aqui. Enquanto esse primeiro, o diplonte, e o segundo, haplobionte, tem uma linha só, só acontece de um jeito, esse daqui ele alterna gerações. Ele também é conhecido como, ao invés de alternância de gerações, é conhecido pela metagênese, tá? Aqui a gente não vai ter só uma forma de vida predominante, que no caso da diplonte seria o 2N, haplobionte N, aqui vai ser N2N, ou seja, haplobionte e diplobionte, ok? Por isso esse nome super enorme e diferentão. Geralmente esse tipo de ciclo reprodutivo acontece em plantas e numa alga verde chamada de uva, que ela é conhecida por ser a origem das plantas, né? Planta primitiva. Então eu vou colocar aqui para vocês como que isso funciona. Aqui a gente vai começar com adulto, né? Adulto, 2N, que no caso das plantas é conhecido como esporófito. Esse esporófito, ele vai produzir esporos. E esses esporos, eles são haploides. Samambaia, planta samambaia. Se você virar a folha da samambaia, você vai ver uns pontinhos marrons. Aquilo dali é onde ficam os esporos da samambaia, tá? Aí, depois que ele produz os esporos N, peraí.
através da meiose espórica ou intermediária. Meiose espórica porque ela acontece do adulto para o esporo, ela acontece no esporo, tá? Então, eu vou ter essa meiose intermediária, lembrando que no primeiro ciclo, aquele que acontece na gente, o diplonte, a gente tem a meiose final. No aplobionte, que acontece nos fungos, protozoários e algumas verdes, a gente tem aquela meiose zigótica, que acontece no zigoto, que a gente vai chamar de inicial. E aqui nas plantas a gente vai ter a intermediária. Então tá, adulto, sofreu meiose, produziu esporos. Esses esporos, eles vão germinar, né? E vão dar origem ao gametófito. Gametófito. Que também vai ser haploide. E, obviamente, o gametófito vai formar o quê? Gametófito vai formar gameta. Forma gameta. E gameta é o quê? Haploide. Ok. Formei gameta. E não, peraí que eu selecionei o bagulhete errado. Não, peraí que eu botei a seta errada. Aí esses gametas vão passar pela fecundação masculino e feminino e vão formar quem? Os adultos diploides. Ok? Então eu começo com o adulto diploide, que vai, por meiose espórica, formar os esporos haploide. Esses esporos vão germinar e formar os gametófitos. Aqui no gametófito, aí sim que eu vou produzir meus gametas, também tudo haploide. Vai ter a fecundação, gameta do papai com gameta da mamãe. E finalmente a gente vai encerrar esse ciclo formando um adulto 2N diploide. Ok, gente, então isso aqui ficou enorme, mas eu só quis aproveitar a questão, tá? A resposta eu já dei aqui na primeira. Ele perguntou do ciclo diplonte, aplonte diplonte, que tem essa meiose reducional gamética que acontece no gameta, ok? Bom, questão. Para quem já sabe isso, é super simples. Para quem não lembrava, aproveita para relembrar. Lembrando que essa folhinha com todas essas anotações está aí no link na descrição. Também tem o link do meu WhatsApp, do grupo de professores. E, aproveitando, quem quiser adquirir o pacote com mais de 110 questões resolvidas, ou o pacote menor com 35 questões, mais de 35 questões resolvidas da Banca IBAN, pode mandar mensagem que a gente negocia, ok? Gente, até a próxima segunda. Espero ter ajudado nesse assunto que eu sei que tem uma galera que tem resistência. Tchau, tchau.